Boa tarde, senhores. O tema de hoje vai ser o seguinte: é obrigatória a defesa técnica no inquérito policial militar após a aprovação da lei anticrime? Antes de responder essa pergunta, vamos falar sobre a Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz, senhores, ela é uma ordem místico-filosófica, ou seja, não é uma religião, que é dividida por jurisdições idiomáticas, sem fins econômicos. Sem fins econômicos, culturais e educacionais. E é uma organização apolítica, que busca promover o aperfeiçoamento do ser humano. Ou seja, busca que cada um conheça a si mesmo, como ensinava Sócrates, um dos filósofos mais célebres da Grécia Antiga. E ela também busca também despertar os poderes interiores, a fim de que tenhamos uma vida mais plena, mais integral e até mesmo mais digna. A Ordem Rosa Cruz ela conserva técnicas milenares, desde a 18ª dinastia, com o faraó Akhenaton, que foi considerado um dos seus fundadores, há mais de 1500 anos antes de Cristo, nas escolas de mistérios. E esses ensinamentos eles foram sendo perpetuados ao decorrer dos séculos, e sempre de forma atualizada, comprovados pelo tempo e capazes de promover o despertar do ser humano. A Amor, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ela integra pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Ela tem o escopo de auxiliar o ser humano a desenvolver sua mente, ou seja, o desenvolvimento do poder mental para conquistar os seus objetivos materiais e espirituais. Sobretudo os últimos, que é um dos objetivos que se dedicam aos Rosa Cruz. A Amor, ela tem sede em Curitiba, no Paraná, a grande loja de jurisdição de língua portuguesa, no bairro do Bacaxeri, e conta com vários edifícios em estilo egípcio, que formam um atrativo ponto turístico. No Brasil, a Amor, a grande loja de jurisdição de língua portuguesa, é a sede mundial das atividades Rosa Cruz para todos os países que têm o português como idioma oficial. E ela ainda também comporta a morada do silêncio, que proporciona aos Rosa Cruz um local adequado para retiro e meditação, para que se recolham periodicamente em busca de harmonização do seu mestre interior. E a morada do silêncio ela localiza-se em 4 Barras, no Paraná, num local conhecido como Chaminé da Serra, em plena Mata Atlântica, na Serra do Mar. E para a pessoa, o candidato que queira fazer a inscrição na Rosa Cruz, ele deve preencher um formulário no site, que vai ser disponibilizado abaixo desse vídeo, e mandar também pelo próprio site, online, e esse pedido é avaliado pela grande loja, Curitiba. Ademais, superado esse assunto da Amor, agora vamos falar do nosso curso do Sistema Piramidal. O Sistema Piramidal se trata de uma mentoria de estudo que é feito um encontro por Skype ou por videochamada, em que é ensinado ao candidato a saber quais as matérias mais importantes do edital, quais os pontos mais importantes de cada matéria, como montar o cronograma, como estudar. Também é fornecido um excelente material de apoio atualizado, bem como referências bibliográficas. Ensinadas estratégias para que o candidato ele consiga alcançar atalhos rumo à sua aprovação, ou seja, para que ele não perca tempo com estudos desnecessários. Esse sistema foi desenvolvido por mim ao longo de vários anos de estudo, e realmente
se trata de uma metodologia mais eficiente, que é passada ao candidato e ele vai adaptado de acordo também com suas peculiaridades, para que ele possa realmente estudar de forma eficiente e com menor tempo de desgaste, uma aprovação. E a inscrição nesse curso é feita pelo próprio WhatsApp, também é disponibilizada. Não percam tempo, senhores. Vamos acelerar a trajetória rumo à aprovação. E temos também o curso de Delegado de Polícia Civil Federal, que é um curso semestral, é ministrado pela plataforma Hotmart, e também vai ser disponibilizado o link abaixo desse vídeo. E nesse curso são ministradas aulas teóricas, são explorados temas atuais, como a lei anticrime, do ministro, pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, a nova lei de abuso de autoridade. Também são exploradas questões objetivas, discursivas, prova oral dos concursos de delegado, bem como ensinado dicas para exame de aptidão física, exames médicos, exames psicotécnicos. Então fornecido também material de apoio para o aluno, de excelente qualidade. É um curso semestral, feito pela plataforma Hotmart. Não percam tempo também, é um curso que recomendo aos senhores. E esse curso do delegado de polícia com o tempo, ele me dá um complemento o outro. Agora, superadas essas preliminares, vamos agora ao tema que interessa hoje. Com o advento do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, ou seja, com a vigência da Lei 3.964 de 2019, houve uma alteração no artigo 16 do Código Penal Militar, Processo Penal Militar. Artigo 16A, reza, né? Código de Processo Penal Militar. Nos casos em que servidores das polícias militares dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, a forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos artigos 42 e 47 do Código Penal Militar, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotados os prazos o prazo disposto no parágrafo 1º, com a ausência da nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que está vinculado o investigado, à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. Ou seja, as polícias militares, corpo de bombeiros militares, elas, no caso da prática de crimes militares, são julgadas pela própria justiça comum estadual, ou até mesmo pelo Tribunal de Justiça Militar, nos estados que o prevêem. Ou seja, os policiais militares, corpo de bombeiros militares, não são julgados pela Justiça Militar da União. Por outro lado, os militares da ativa das Forças Armadas e até mesmo civis que praticarem crimes militares, ou em detrimento também das instituições militares, são julgados pela Justiça Militar da União. O que quer dizer esse artigo 16A? Ele constitui um próprio contraditório no inquérito policial militar. E aplica não só em relação aos bombeiros e aos policiais militares estaduais, mas também aos militares das Forças Armadas.
No caso dos militares das Forças Armadas, em caso da prática de um crime militar, é instaurado, ou então a prática de um próprio crime comum que ofenda as instituições militares, é instaurado um inquérito policial militar. Então, o que esse artigo fala? Por exemplo, se esse militar das Forças Armadas estiver sendo investigado, aqui fala em relação aos fatos relacionados ao uso da força letal, praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada. No caso dos militares da União, no caso, estejam exercendo as missões para a garantia da lei e da ordem, nos termos do artigo 142 da Constituição Federal. Por exemplo, quem exerce atividade de segurança pública, no caso, são as instituições, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, mas, de forma suplementar, as Forças Armadas também podem auxiliar na segurança pública, como garantia da lei e da ordem. Aí, nesse caso, suponhamos que os militares das Forças Armadas estejam apaziguando aquelas regiões mais conflituosas, ou seja, aquelas unidades pacificadoras do Rio de Janeiro, e, por exemplo, praticam um crime em legítima defesa, por exemplo, alguma outra excludente de licitude. Nesse caso, ao ser instaurado um inquérito policial, o parágrafo 1º do artigo 16A do Código de Processo Penal Militar, com a nova redação do pacote anticrime, ele determina que o investigado ele deverá ser citado à instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas, a contar do recebimento da citação. Ou seja, se trata de uma garantia do próprio investigado, ou seja, instaurou a investigação, ele foi citado, ele tem um prazo de 48 horas para constituir defensor, ou seja, é um próprio contraditório previsto no inquérito policial militar, em que pese em regra o inquérito policial ele ser um procedimento contraditório, que não admite, aliás, um procedimento inquisitório que em regra não admite contraditório. Então, caso o militar das Forças Armadas, que esteja na garantia da lei e da ordem, tenha praticado, por exemplo, no exercício profissional, relacionado ao uso da força letal, por exemplo, acaba matando uma pessoa, seja em legítima defesa, por exemplo, nesse caso ele tem direito de constituir advogado, ao ser citado o inquérito policial militar no prazo de 48 horas. E caso ele não constitua advogado nesse prazo de 48 horas, o parágrafo 2º do mesmo artigo ele fala que a autoridade responsável pela investigação, ou seja, que instaurou o inquérito policial militar, deverá intimar a instituição que está vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que no prazo de 48 horas indique defensor para a representação do investigado. Ou seja, se o investigado, ao ser citado no inquérito policial militar, no prazo de 48 horas, se ele não constituir defensor, a própria instituição que ele esteja vinculado, seja a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, ela tem o dever impostergável de constituir advogado para que seja realizada a defesa do investigado. Ou seja, se trata da previsão de um próprio contraditório. No caso do inquérito policial militar, que seja instaurado em relação ao cumprimento da missão de garantia da lei e da ordem dos militares ativos das Forças Armadas. Também é importante observar também a súmula vinculante 14, que fala que é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ou seja, o advogado, em relação aos elementos de informação já colhidos nos autos, ele tem acesso. Ele só não tem acesso, segundo a súmula vinculante 14, às diligências em andamentos. Ou seja, porque nesse caso ele
prejudicaria a própria investigação, como por exemplo uma interceptação telefônica em andamento, o advogado não pode ter acesso. Também é importante ressaltar a Lei 3.245 de 2016, que promoveu alterações no Estatuto da OAB, no artigo 7º, inciso 14. Diz que o advogado tem direito de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, fins ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Também tem direito de assistir aos seus clientes investigados durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões requeridas. Parágrafo 10º. Nos autos sujeitos ao sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício de seus direitos. E no caso do inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências e andamentos, e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade da diligência. Ou seja, isso aqui é a própria súmula vinculante 14, ou seja, o advogado ele só vai ter acesso às diligências, ou seja, aos elementos de informação que já foram colhidos nos autos. Já em relação às diligências de andamento, ele não pode ter acesso, senão ele prejudicaria toda a investigação. E o parágrafo 12, na mesma lei, fala que a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento completo dos autos, o fornecimento dos autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará na responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado, com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Ou seja, as alterações promovidas no artigo 7º do Estatuto da OAB, pela Lei 3.245, ele garantiu ao investigado, caso ele queira nomear um advogado, o direito de acompanhá-lo durante a investigação e durante o interrogatório. Só que essas alterações, caso o investigado ele não constitua advogado, não é obrigatória a presença do advogado no inquérito policial, por ser ele um procedimento investigatório, inquisitivo, um procedimento administrativo que visa subsidiar o Ministério Público para o oferecimento da ação penal pública. Ou seja, o que essa lei fez foi garantir que o investigado ele contratasse um advogado que pudesse acompanhar durante o inquérito policial e seu interrogatório, mas não tornou obrigatória a presença do advogado no inquérito policial. Por outro lado, a alteração promovida pelo pacote anticrime, ou seja, o artigo 16A no Código de Processo Penal Militar, pela Lei 3.964 de 2019, nesse caso, no caso do militar das Forças Armadas, que ele pratica um crime de forma consumada ou tentada no exercício da garantia da lei e da ordem, quando houver, por exemplo, situações de excludente de licitude, como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, excludente de licitude, nesse caso, essa própria alteração garante ao investigado o direito de ser defendido por advogado, ou seja, ele deve ser citado da investigação e no prazo de 48 horas ele deve constituir advogado, e caso haja inércia, ou seja, nesse prazo de 48 horas o investigado não constitua advogado, a própria instituição militar que esteja vinculado, o militar ativo das Forças Armadas, deve constituir advogado para defender o investigado no inquérito policial, auxiliando em todos os seus atos. Ou seja, neste caso, de forma excepcional, a lei ela garante o próprio contraditório e a obrigatoriedade da presença do advogado no inquérito policial. E antes de finalizar esse vídeo, eu peço que os senhores se inscrevam em nosso canal. Peço também que façam comentários para que seja acirrado o debate jurídico, que também eu estou aqui para aprender com os senhores, não só para transmitir conhecimento. E muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.